Olá, minhas amadas, seja bem-vindo no nosso quadro Mulheres que Inspira. E a nossa convidada de hoje é minha amiga Apoliana, com 19 anos, gente. E ela tem muita coisa hoje para falar no nosso quadro. Nossa convidada de hoje é minha amiga Apoliana, com apenas 19 anos, gente. E ela tem muita coisa hoje para falar no nosso quadro. Poliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom participar. Poliana, conta para mim agora, para quem está nos assistindo, uma música que te emociona, um momento que te marcou bastante e uma passagem da Bíblia. Enfim, quem que é a Poliana? Uma música, na verdade, um louvor, vai. Isso, um louvor que te emociona, que Isso. te marca. É uma canção ministerial, se chama Amado Timóteo. É de Marcos Telles, é maravilhoso. É uma canção ministerial que é um louvor, depois vem uma ministração. Um louvor, uma ministração. É maravilhoso. Fala sobre o segundo livro, a segunda carta a Timóteo, né? E é lindo, isso é algo que eu tenho escutado já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Você tem um refrão que você pode falar um pouquinho? O início dele é algo que eu sempre lembro bastante. Então, ele fala assim, que é falado nessa parte. Deixa eu lembrar. É assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. É com esse imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras a seu filho na fé, Timóteo. É muito bonito. Amém. E Lindo. fala sobre as cartas que ele... A última carta que ele fez a Timóteo e a última palavra que ele teve, né? Porque, ao que tudo indica, é a última carta que ele fez. Fala mais de você, Vamos que eu lá. sei que você tem muita coisa aí para falar. Eu sou uma mulher que sou apaixonada pela igreja, por Deus, né? Amém. Sou apaixonada por aprender mais dele. Também por crianças. Eu amo, amo, amo estar com crianças. Eu acho que é uma coisa que mais me marca. E também gosto muito de estar com a minha família. É algo que eu quero a todo momento. Tanto que eu estava falando com um cliente esses dias que eu amo Natal. Que eu amo Natal. E que para mim todo mês devia ter o Natal. Porque é um momento que reúne a família, sabe? Então, a Poliana é essa, que ama estar com a família, ama crianças, ama conhecer mais sobre Jesus, tentar parecer a Ele. Um pouquinho estressada eu sou, mas eu amo estar com quem eu amo mesmo, né? A minha família, os meus amigos. E você já está fazendo os preparativos, já que você falou que gosta, né, do Natal. Você já está fazendo esses preparativos já ou não? Já sim, já sim. A gente já está preparando tudo A gente vai se reunir numa chácara, eu e os meus irmãos. Então, a gente está se preparando para isso. E a árvore de Natal? Você faz isso? A família te ajuda nesse enfeite de Natal? Em casa, eu ainda não comprei. Eu até estava falando com a minha amiga que preciso comprar uma árvore de Natal lá para casa. A gente mudou há pouco tempo, então tudo que a gente tinha de Natal, a gente deu fim. Precisa comprar novo. Aí todo mundo da sua família ajuda com alguma coisa ou não? Ou só é a Poliana? Não, lá em casa fica eu, minha irmã mais nova e a minha mãe. Então, a gente se reúne para cuidar das coisas lá de casa. Então, por Natal, fica nós três. E a sua mãe dá opinião também? Dada, sim. Ela ama dar opinião em tudo, gosta bastante de ajudar. Ah, isso é muito bom. Poliana, você ainda é uma jovem de 19 anos e já é uma empreendedora. Conta pra gente sobre o seu negócio. Fala um pouquinho da sua empresa, fala um pouquinho, porque ser uma pessoa tão jovem e ter uma responsabilidade tão grande assim. Então, o negócio é uma loja de salgados, né? Na verdade, são 3 lojas de salgado, que era do meu pai. Meu pai veio a falecer há 4 anos, vai fazer 5 anos agora, ano que vem. E ele é o que inspirou tudo isso, né? Então, ele começou já fazem 11 anos com a primeira loja, e depois foi crescendo, né? A segunda loja e a terceira. A que eu fiquei, junto com a minha sócia, que é a minha irmã mais velha, é a segunda loja, que foi onde ele tinha feito a primeira fabriquinha dele, né? Então, ali a gente trabalha, a gente tem a fábrica nossa, nós fabricamos os nossos salgados, né? E também atendemos aos clientes. Também vendemos para buffet, e aí a gente vai trabalhando, vai continuando junto, eu e minha irmã, né? É muito bom trabalhar com ela e, assim, atender cliente, eu gosto bastante. Gosto bastante Dá aquele acolhimento, né, Isso. Poliana? Isso. Poliana, o que te motivou aí a este ramo de negócio, como você deu isso? Você falou que é do seu pai. Conta um pouquinho mais, eu quero que você conte um pouquinho mais. Tá.
Veio tudo do meu pai, né? A gente veio de Guarulhos, já fazem... desde 2013, se eu não me engano, que a gente veio fixo para Americana, foi em 2013, mais ou menos 2012. E meu pai começou trabalhando numa padaria aqui em Americana. Na verdade, foi em um lancheiro, depois foi para essa padaria, que ele virou padeiro. Ao lado dessa padaria, o tio Zé, né, que abriu uma loja de pastel do lado, uma barraca de pastel. E aí ele abriu aquela barraca de pastel, só que deu uma chuva muito forte e derrubou aquela barraca. Nisso, o meu pai estava passando e perguntou se não estava para vender, né? Não me lembro se ele perguntou se estava para vender ou se ele já tinha desistido e estava para vender. E meu pai acabou comprando. E os meus irmãos loucos, né? Porque acabou de chegar em Americana, meu pai querendo abrir loja. E aí ele começou vendendo pastel e salgado. Foi indo devagar. Aí trouxe meu tio para cá, para levantar a loja, né, mesmo, junto com... Até teve um irmão da igreja também que ajudou, um irmão lá da nossa igreja, e foi levantando. Aí meu pai começou a revender salgados. Nisso, um moço que comprava salgado dele, o nome dele era Jairo, ele comprava salgado dele para revender na loja dele, no bairro São Manuel, né? E aí, um dia, esse Jairo perguntou se meu pai não queria pegar aquela loja para ele, né? Para continuar, porque ele já não queria mais continuar. E meu pai falou, vou pegar sim, porque até então meu pai fazia salgado em casa. Então ele pegou aquela loja de salgado, que é a que eu tô, né, que eu e minha irmã estamos tocando no momento. E lá meu pai foi continuando. Aí deu a pandemia. Então, claro, né, meu pai chegou a abrir outras lojas, teve uma pizzaria também, teve uma loja lá na Praia Azul, né? Mas a que continuou foi essa, que ele abriu na pandemia. E a gente com medo, meu pai querendo abrir loja na pandemia, Jesus amado, naquela quarentena, né? Sim. Não estava nem podendo abrir para o cliente entrar. E aí meu pai abriu aquela loja e, graças a Deus, deu certo. Foi ali que eu comecei, na verdade, a entrar a trabalhar com ele. Eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu era bem nova. Com 12 anos, eu já ia nessa loja do São Manuel, que é a que eu tô agora, né? De sábado, para ficar lá trabalhando sábado para ele. Que eu gostava. Eu gostava de dar troco. Eu amava essa parte de dar troco pro cliente. E aí, beleza. A pandemia, eu escutei meu pai conversando com meu irmão. Ah, pai, porque não tem funcionário para colocar lá? O que vai fazer? E aí eu peguei e falei, pai, eu não posso ir trabalhar para você? Não tá tendo muita aula, eu faço as aulas depois que eu chegar de casa, já que o horário dá para fazer, né? E aí, nisso, meu pai falou, pode ser, então. E aí eu fui lá e fui atendendo. Eu lembro de meu pai brincar até, porque era eu, meu pai e meu irmão, né? E eles brincavam. Aí meu pai um dia, Poliana, começa a contar os carros que passam pra gente ver se a gente não distribui uns salgados. E eu, pode deixar, pai, eu conto. Que legal. É isso, meu pai era bem brincalhão, sabe? Então, foi nisso. E eu comecei a gostar de trabalhar ali com ele, né? De trabalhar com os negócios, entender a matemática. Eu amo bastante matemática. Então, foi o que foi me ajudando, né? Aí foi isso. E, graças a Deus, agora a gente está continuando com essas 3 lojas. Meu irmão cuida de 2, e aí eu e minha irmã de uma, né? Muito bom. Poliana, quais são as maiores dificuldades em se manter este ramo tão complexo e concorrido? Olha, o que é mais difícil é colaborador, conseguir colaborador. Hoje em dia, infelizmente, quando você vai ver o currículo de uma pessoa, você vê que a pessoa fica 1 ano e sai, 2 anos e sai, alguns meses e sai. Então, não é igual antigamente, que as pessoas ficavam anos e anos numa empresa. Então, é isso, essa rotatividade de funcionário. Você ensina um, aí tem que ensinar o outro, e o tempo todo. Tanto que na loja que eu e minha irmã fica, até então só fica eu e ela. A gente tem agora um freelance, que fica de quinta e de sexta, porque vai continuando. Mas essa parte de colaborador é bem difícil, né? Foi aí que você encontrou um desafio? Foi aí que você... É a parte mais difícil, porque assim, trabalhar com alimentação é difícil não continuar, né? É só você ter amor, fazer as coisas direitinho, né? Com amor, seguir a receita, vai bem, né? Agora, conseguir pessoas para trabalhar é muito difícil. Ainda mais pessoas que sejam honestas, né? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm um coração tão bom, né? Não pensa por esse lado de seguir as coisas certinho. Então, é bem difícil essa parte. Com colaborador mesmo. Mas agora, de restante, graças a Deus, também
um mês sim, um mês não, mas a gente vai seguindo. Com Deus, dá tudo certo, né? Com certeza. Poliana, sei que você, além de ser empreendedora, tem um chamado espiritual e tem como isso uma missão, ajudar o próximo. Eu gostaria que você contasse para nós como foi esse chamado. Contasse para mim, porque eu te admiro muito, viu, Poliana? E por você ser uma jovem tão linda aí fora, eu quero que você conta realmente, porque para quem está nos assistindo, Poliana, eu tenho certeza que vai ter um chamado, viu? E eu gostaria que você contasse. Olha, tudo começou desde pequena. Eu sempre gostei de crianças, né? Agora eu tenho 5 sobrinhos, né? Mas começou ali com o meu primeiro sobrinho, um nenenzinho, foi o Gabriel. Eu tive um sobrinho antes que foi o Cauã, mas a gente era distante, né? Eu aqui de Americana e ele lá de Guarulhos. Mas esse foi o mais próximo, o Gabriel. E aí ele sempre foi uma criança que eu sempre gostei de estar ali junto com ele, com os pais, brincando, então eu sempre gostei. Teve uma vizinha também que me chamou para ser babá do filho dela. Então, eu sempre gostei de criança. Foi ali que comecei a amar, né? E lá na igreja, antes a minha prima era regente das crianças. Só que aí eu comecei a ficar grande, queria continuar nas crianças, mas já estava grande, com 12 anos. Aí ela ofereceu para mim se eu queria ser regente. Foi ali que começou a paixão. Então, mesmo sendo regente, eu ajudava na salinha com as crianças. Então, foi algo que eu fui me apaixonando ali, né? Então, depois de um tempo, né, entrou uma outra líder, que é a irmã Adriana, que é um amor de pessoa. Ela entrou como líder. Só que, depois de, acho que 1 ano, 2 anos que ela estava como líder, ela precisou voltar para Praia Azul, que era onde ela morava. E aí, ela chamou eu e mais uma outra regente para conversar e falou que estava indo embora. No meio dessa conversa, ela não falou assim para mim, Poliana, você não pode virar líder das crianças? Eu falei, Senhor amado, eu até chorei, que eu falei assim, Jesus amado, o que eu faço? Ela, não, Deus vai te dar capacidade, você vai conseguir. E aí eu falei assim, tá bem, aceitei. E entrei, aí eu fui. E eu só nessa agonia, né? De, Jesus, como que eu vou conseguir? Mas eu sempre me lembrei de uma coisa que ela falou, que Deus ia estar na frente. E que não ia ser fácil, porque cuidar no Ministério Infantil, é uma coisa que ela falou bastante também, né? A líder sempre toma... A guerra espiritual vem muito para ela, né? Ela falou muito sobre isso, e eu falei, é verdade, né? E é pelas crianças, porque é uma vida que ela está aprendendo aquilo, né? Ela está aprendendo de pouco em pouco e é aquilo que ela vai levar para o resto da vida, né? Então, eu aceitei. Entrei, graças a Deus, amo cada uma daquelas crianças. Graças a Deus, elas são cheias da palavra de Deus, né? Então, isso eu me apaixonei muito. Aí, beleza, essa parte, graças a Deus, tem caminhado. E aí, teve um dia que a minha irmã, Carol, me chamou para uma viagem. Falou, Poli, vamos viajar? Aí, eu estava doida para ir para a Escócia, né? Não, vamos para a Escócia, eu queria conhecer a Escócia e tudo mais. Ela, tá bom, vamos. Aí, dali a pouco, ela falou, Poli, surgiu uma proposta da gente ir para a África, para a gente fazer missão. Aí eu, vai ser isso? Na hora, eu falei assim, vai ser isso, Carol, vamos sim. Aí ela, é verdade? Vamos, o que você acha? Eu falei, vamos, não, em nome de Jesus, vamos sim. Aí ela, então tá bom, eu vou ver certinho, vou conversar com eles, né, com esse grupo missionário, e a gente vê se a gente pode ir, porque já tá próximo, né, isso era, acho que em abril, foi mais ou menos em abril, que foi no meu aniversário, né. E aí ela conversou e deu tudo certo, a gente se preparando, né, a gente juntou bastante doação, graças a Deus, né, e aí chegou a data de ir. Então, a gente foi para a África fazer missão, ajudar na missão, né, com os missionários. E você já tinha uma noção como que era lá? Sim. E a hora que você viu de fato? De fato. Chegando lá, né, que a gente vê a vida como é ela ali mesmo, né? Sentir na pele como é estar ali, né? Na verdade, eles que sabem bem o que eles passam, né? Mas dá para você ver. Sim. Ô, Poliana, com essa experiência que você teve lá, eu quero que você conta para mim o que te marcou muito ali quando que você foi com o coração aberto lá para a África, né? Eu quero que você fale para mim que realmente que te marcou lá. Tinha tantas crianças ali, mas eu acho que uma das crianças ali te cativou, te emocionou. Eu quero que você conta.
Teve sim. Foi. Até me lembro que foi na primeira aldeia que a gente foi, né? A gente estava atendendo mulheres nessa primeira aldeia, se eu não me engano, não sei se foi em Cho, não me lembro, mas foi em Moçambique, né? E aí nessa aldeia a gente estava atendendo mulheres para poder fazer vários testes para ver se está precisando de alguma coisa, de remédio, medicamento, né? E então eu estava ajudando junto com a minha irmã na parte de cadastro das mulheres, né? Que a gente estava tentando cadastrar para a gente ter depois um norte de como foi tudo, né? Então, eu e a minha irmã tava ali chamando as mulheres, né? Para poder participar desses exames. E aí foi vindo cada mulher, né? Aí veio uma próxima. Ela sentou, claro, a gente falou que podia também passar com os filhos, né? Se tivesse filho para passar. E essa mulher sentou lá junto com o filho no colo. E essa criança, ela tem, né? Ela tem epilepsia, né? Então, a gente viu a mãe com a criança. Eu acho que aquela criança devia ter uns 9 anos. Eu não vou me lembrar certinho a idade, mas ela era bem, bem, bem magrinha, sabe? E não tinha parte do dedo e também a boca vivia fechada. Estava fechado o tempo todo. E a gente estava olhando ali a criança e tudo, e fazendo o cadastro da mãe, né? Pedindo o cadastro da criança. E aí a gente falou assim, né? Qual que é o nome da criança, o que ela tem. Aí ela contando, né, que a criança tinha epilepsia, que estava sem o dedo porque tinha mordido e tinha arrancado parte do dedo, né, que é muito difícil. E aí a gente foi começar o cadastro da mãe. Falou, qual que é o seu nome? Ela, não, para mim não precisa fazer o cadastro. Para mim, eu tô bem, eu só quero que cuide da minha filha. E com um sorriso enorme, Leonora, com um sorriso enorme. E a criança ali... E uma situação horrível, porque a criança estava muito magra, sabe? Não era nem por falta de alimentação, de fato. Não era falta de alimentação. Mas sim a epilepsia. A boca dela não abre, é difícil para colocar o alimento na boca da criança. E a mulher com aquele sorriso enorme, Leonora, com aquele sorriso enorme. E ela falando, tá tudo bem, eu só quero que cuide da minha criança. Sim. É só isso, não precisa fazer cadastro para mim. Eu só quero que cuide da minha criança. Então, é algo que me marcou muito, porque a gente tem tanta coisa na nossa vida e a gente precisa apenas colocar nas mãos de Deus, com um sorriso. Sim. Com um sorriso igual daquela mãe, eu me lembro, né? Igual daquela mãe, entregar para Deus e falar, tá tudo bem comigo, eu só quero que cuide disso. E ela com aquele sorriso. Aquele sorriso. É emocionante, né? Até me emociona também. Poliana, você sendo empreendedora e líder de ministério, como consegue conciliar tudo isso sem deixar de cuidar de você? Eu quero que você conte um pouquinho essa rotina, porque com tudo isso e para cuidar da Poliana, como que você cuida de você também? Olha, é bem corrido, viu? É bem corrido conseguir conciliar, principalmente mês das crianças, né? Os meses mais corridos, né? Mas eu tenho, graças a Deus, se eu não me engano, já vai fazer 6 meses que eu comecei a fazer terapia. E isso tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Tem me ajudado bastante, porque é ali o momento em que eu vou conversando com ela. Converso, tento respirar, né? Vou aprendendo a ser uma pessoa melhor, né? Que eu acho que a terapia é o que mais ajuda, é a gente tentar ser melhor pro próximo. Não tem como mudar o próximo. Sim. Não tem como. Então, é algo que eu tenho feito para mim. Além de conversas com Deus, né? A oração não tem como ficar sem, né? E vou caminhando, né? É verdade. Poliana, sendo uma jovem empreendedora e líder de ministério que inspira tantas outras, existe alguém em particular que te inspira? Minha mãe, principalmente, né? Teve 8 filhos e tá ali de pé. Perdeu o marido há pouco tempo, mas tá ali. Ela vai se esforçando cada vez mais, né? Mesmo com a depressão, com os problemas, ela vai tendo fé e vai continuando com aquela oração dela fervorosa, né? Então, ela é uma pessoa que me inspira. Mas outra pessoa que eu não posso deixar de falar, que é uma das minhas irmãs que, desde pequena, eu sou apegada, né? Eu amo todos os meus irmãos, mas essa é a que eu sempre, desde pequena, me apego. É a Carol, que agora está morando no Chile, né? Tanto que eu sinto bastante falta dela. Mas é uma pessoa que eu vejo que ela tem força, sabe? Ela vai encontrando a força com Deus e ela vai caminhando. O que Deus tem para ela, ela vai seguindo. Então, é alguém que também me inspira muito. Sim. Você falando aí da sua mãe, e eu lembro que o Álvaro falou para mim, e eu nunca esqueço, e eu até brincava com ele.
ele falou assim, não, hoje eu vou comer o feijão da minha mãe. E qual prato que a sua mãe faz que você gosta? Que O eu Al amo. falou para mim que foi o feijão. E você? Ah, eu amo o bife à parmegiana dela. É? Amo, nossa. E também o bife à rolê, que não tem como deixar de falar. O Muito bife à bom. rolê dela é uma delícia. Poliana, gostaria que deixasse aqui uma mensagem de fortalecimento, esperança para as mulheres que estão nos assistindo. Neste momento, eu queria que você deixasse assim, uma palavra para essas mulheres que estão nos assistindo agora. Coloque Deus na frente. Coloque Deus na frente. Quando a gente coloca Deus na frente, tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se encaixando. E as nossas vontades começam a se alinhar com a vontade dele. Então, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Tudo que ele tem pra gente é bom, perfeito e agradável. Então, quando a gente coloca as nossas expectativas nele, coloca ele na frente dos nossos dias, né, tudo vai bem. Então, quando for abrir um negócio, quando for fechar, quando for tentar algo, coloque Deus na frente. Ele tem o melhor pra gente, né? Eu acho que é o que mais me marca, né? E eu sei que pode marcar uma pessoa é isso. Colocar Deus na frente, porque ele tem o melhor. Sim. E para finalizar, me conhecendo, qual mensagem deixaria para mim, para o meu crescimento pessoal e como vereadora? O que você falava para mim? Com certeza também que Deus esteja na frente do seu trabalho, como tem sido, né? Amém. Eu vejo muito Deus no seu trabalho. Você, quando vai lá na igreja também, é muito bom ver você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que em tudo que você tocar seja abençoado por Ele. Que Ele seja sempre a sua fortaleza. Não é fácil, infelizmente não é fácil. Mas com Ele tudo se torna, né? Sim. Poliana, eu que agradeço aqui imensamente por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Desejo que Deus continue te iluminando na sua vida, na sua trajetória espiritual, no seu negócio, que você continue sendo essa Poliana, viu? Que Deus continue te abençoando constantemente na sua vida. Minhas amadas, muito obrigada por mais um quadro Mulheres que Inspiram. Um abraço.